Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Briguet, cronista dos Sete Leitores, e hoje vou falar sobre Nicolas Ferreira e o poder da verdade. Mas antes de apresentar o Nicolas, eu queria dizer que eu estou aqui no estúdio com duas visitas ilustres. Vem cá, Joaquim, vem cá, Vicente. Vem cá, Joaquim. Vem cá, vem cá. Olha, aqui está o Vicente, filho do meu querido amigo Arno. E o Joaquim, aparece, Joaquim, vem cá, mostrar para o pessoal. Então tá bom. Beleza. Olha o Joaquim. Olha lá, o Joaquim. Esse é o Joaquim. Então, eles dois estão comigo aqui. Obrigado, viu, gente? Então, vamos começar o programa. É isso aí. Briguet Sem Medo está começando agora. Segurem-se nas cadeiras. Meus amigos, eu não sei se eu já disse, os meus 7 leitores já sabem, mas eu não sei se eu disse a vocês que eu já fui de esquerda. Isso faz muito tempo, faz muitos anos, né? Eu estou com 54 anos, até os meus 28, 29 anos, eu fui um militante de esquerda. Então, dá uma olhada nessa foto aqui. Essa foto que a gente está mostrando agora é uma foto minha, em 1993, ou seja, há 32 anos, eu era um militante de esquerda. E como bom militante de esquerda, eu gostava muito de literatura marxista. Então, praticamente decorei esse livrinho aqui, olha, Manifesto do Partido Comunista, mais conhecido na sua forma abreviada, né? Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels. Eles publicaram esse livrinho aqui em 1848. Mas o que eu queria dizer para vocês aqui sobre esse livro, sobre a minha fase de marxista, né? Veja, eles fazem no Manifesto Comunista, na seção 2 do Manifesto Comunista, Marx e Engels fazem uma espécie de paródia do Decálogo. Sabe o Decálogo? A lei de Moisés? Os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos da igreja também. Ele faz aqui uma lista de 10 medidas para a implantação do socialismo. Pouco antes de listar, né, essas 10 medidas para a implantação do socialismo, eles dizem o seguinte: a Revolução Comunista é a ruptura mais radical com o regime tradicional de propriedade. Eles falam também que é necessário para a Revolução Comunista, a conquista da democracia. Eles dizem isso literalmente aqui, tá? Já antes vimos que a primeira etapa na Revolução Comunista é a constituição do proletariado em classe dominante, a conquista da democracia. No caso aqui, proletariado, quando eles falam proletariado, vocês não pensem em trabalhadores. Ele está se referindo, na verdade, aqui ao Partido Comunista. E aí, então, eu falei das 10 medidas, né? Eu vou ler aqui algumas para vocês. A primeira, expropriação da propriedade fundiária. Então, isso explica, por exemplo, a existência do MST e o ódio da esquerda brasileira ao agronegócio. Número 2, esse daqui está na ordem do dia. Imposto pesado progressivo. Número 3, abolição do direito de herança, que é uma pauta, um clichê, né? O verdadeiro clichê da esquerda brasileira. A abolição do direito de herança. Em quarto lugar, o confisco de bens de todos os emigrados e rebeldes. Confisco de bens de todos os emigrados e rebeldes. Isso significa o seguinte, traduzindo para vocês: todos aqueles que se opuserem ao regime socialista vão perder os seus bens, vão ser prejudicados. Isso aqui é o que eles dizem no Manifesto Comunista em 1848. Em 1998, quando eu ainda era um militante esquerdista, um professor universitário chamado Fernando Haddad publicou um livrinho intitulado Em Defesa do Socialismo. Esse livrinho, na verdade, ele se propunha a ser uma atualização do Manifesto Comunista. E como vocês sabem, o Haddad acabaria se tornando o pior prefeito da história de São Paulo e agora concorre com fortes chances
ao título de pior ministro da Fazenda de todos os tempos. E no Manifesto Comunista ele faz uma série de atualizações que são naturais no movimento comunista, essas atualizações, né? Aquela história toda de propriedade social dos meios de produção, tudo aquilo foi abandonado já. O que é o movimento comunista hoje? O movimento revolucionário hoje, ele visa o quê? A centralização do poder nas mãos de uma elite partidária. É isso que eles buscam. A centralização do poder com vistas em mudanças radicais na sociedade e com vistas à destruição da sociedade existente. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer no governo Lula tem origem nesse programa partidário aqui, que é de 1848 e que o Haddad, no seu livrinho de 1998, marcando os 150 anos do Manifesto Comunista, atualizou. Então, isso explica muita coisa, não é verdade? Explica muita coisa. Para você entender realmente, para você entender o que está acontecendo no país, para que você tenha matérias jornalísticas confiáveis, né, feitas por uma equipe de jornalistas independentes e que tem compromisso com a verdade, para você entender o que a esquerda está querendo fazer com o Brasil e já está fazendo, você precisa se tornar assinante da Gazeta do Povo, que é o melhor jornal do país, que pratica o melhor jornalismo, jornalismo independente, né? Um jornal centenário, um jornal que defende os nossos valores, os valores da verdade, da liberdade, da justiça, os valores da família, o direito à vida. É só a Gazeta do Povo que defende claramente esses valores. É o melhor jornal do Brasil e tem a melhor equipe de colunistas. Tem uma seleção de colunistas aqui. A gente tem o Lacombe, tem o Mota, tem o Guzzo, tem o Fiuza, tem o Rodrigo Constantino, tem muita gente boa aqui. Felizmente, eu estou aí nesse time, tenho muito orgulho de fazer parte desse time de colunistas da Gazeta do Povo. E para você assinar a Gazeta do Povo, temos uma promoção especial. Nos 3 primeiros meses, você paga apenas R$1. Isso mesmo, nos 3 primeiros meses de assinatura, você paga apenas R$1. E, além disso, você ganha, como bônus, um e-book, dossiê da Casa Branca, falando sobre as mudanças, né? O impacto da eleição do Donald Trump, que toma posse agora no dia 20 de janeiro para o seu 2º mandato à frente da Casa Branca. Então, você ainda recebe esse bônus e o melhor jornalismo do Brasil. Para assinar a Gazeta do Povo é fácil. É só clicar nesse link que está aqui na descrição do vídeo ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Mas eu vinha falando sobre o Manifesto Comunista e sobre o programa deles, né, de aumentar impostos, de sufocar a sociedade, né, de dominar, de colocar toda a sociedade de joelhos por meio da tributação pesada, a ponto de deixar todo o empresariado e todos os trabalhadores de joelhos diante do Estado. Toda essa reforma tributária, esse abismo tributário em que o Brasil está sendo jogado, ele é parte desse programa, né? Ele faz parte desse programa. Nesta semana nós tivemos um episódio assim marcante, e eu diria que até histórico, que foi o vídeo do Nicolas Ferreira sobre a fiscalização do Pix. Foi realmente um vídeo rápido, um vídeo conciso, um vídeo muito bem feito pelo Nicolas, em que, com uma câmera na mão, uma ideia na cabeça e um chinelo no pé, ele conseguiu causar uma grande crise dentro do governo, usando apenas a verdade. Isso causou uma grande crise e fez o governo recuar na sua medida de fiscalização. É claro que eles vão tentar fazer essa fiscalização e tributar os trabalhadores informais. Isso é que é o mais importante que o Nicolas destacou no seu vídeo. A tributação dos trabalhadores informais. Por exemplo, da diarista que ganha lá 5 mil, 6 mil reais por mês, tá? Que luta, que tem filhos para criar, que luta
com todas as forças para pagar as contas, o aluguel, a conta de luz, a conta de água. Aquele dinheiro contado passou de 5 mil, e não é 5 mil na conta, é 5 mil de movimentação na conta. Passou de 5 mil, meus amigos, 5 mil por mês, ela já vai ser fiscalizada. Essas pessoas, os trabalhadores de aplicativo, os prestadores de serviço, todas essas pessoas que usam o Pix, né, nas suas movimentações financeiras, vão ser fiscalizadas, vão passar a pagar imposto de renda. Sem contar que aquela promessa de que quem ganha até 5 mil reais por mês não teria mais imposto de renda é mentirosa. Já voltou atrás. Não é isso mais. Vejam só o que esse menino conseguiu fazer. Foi uma verdadeira luta de Davi contra Golias, né? Mostrando que o poder da verdade, quer dizer, ele apenas falando a verdade, ele conseguiu ter aí, já estava batendo em mais de 200 milhões de visualizações do vídeo dele. Um fenômeno da internet. Um fenômeno. Inclusive, ele conseguiu superar o presidente, o ocupante da presidência da República, em número de seguidores nas redes sociais. Foi realmente um fenômeno o que o Nicolas fez, né? Quando eu assisti o vídeo pela primeira vez, eu já disse, esse vídeo vai ser histórico. E foi. Fez história já, tanto é que causou uma reação em cadeia de todo o consórcio mídia, regime, PT, STF. Esse consórcio entre a mídia, o PT e o STF ficou furioso, porque eles, mesmo investindo milhões, né, vai lá um menino de chinelo com uma câmera na mão e tem aí uma audiência maior que a da maior emissora do país. Então eles ficaram realmente desesperados. E desesperados com o quê? Com a verdade, porque a verdade tem uma força que não pode ser superada pelo poder. O poder da verdade é muito mais forte do que a verdade do poder, a verdade fabricada do poder, a realidade falsa do poder. Foi isso que o Nicolas mostrou para todos nós essa semana. E os ataques vieram, né? Deem uma olhada só nessas reações aqui. Aqui tem uma montagem muito boa, né? Mostrando de um lado o que o Nicolas falou de verdade e de outro lado o que os militantes de esquerda disseram. Todo mundo já sabe. E não, o Pix não será taxado. Ontem o Chupetinha espalhou a maior fake news da história do Brasil para tentar prejudicar o governo do Lula. Ele disse que o governo do Lula vai taxar o Pix. E não, o Pix não será taxado. É por culpa de vagabundos como esse moleque que o Brasil não vai pra frente. O bolsonarismo é aquele tipo de bandido que bate carteira e grita pega ladrão. Eles inventaram a mentira de que o Pix será taxado. E não, o Pix não será taxado. Donald Trump, quando foi eleito agora, ele teve 5 milhões de visualizações. E o deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, do PL de Minas Gerais, conseguiu mais de 150 milhões de visualizações ao insistir nessa história de taxação, de Pix, enfim. E não, o Pix não será taxado. Pois é, vocês viram, né? Ele deixou claro que o Pix não seria taxado, embora nós sabemos que o governo fez várias promessas, né? Vocês lembram da taxação do imposto das blusinhas? Então, as blusinhas foram taxadas, mesmo o governo dizendo... Então, pode ser que o Pix venha a ser taxado mesmo, mas agora, por enquanto, não. Eles vão sempre buscar uma forma. E agora, meus amigos, o que está acontecendo? Eles estão colocando toda a força do Estado. Já convocaram a PF, a AGU teve de jornalista aí pedindo a prisão do Nicolas. A prisão por dizer a verdade. Uma jornalista da maior emissora chegou a dizer que é um crime atacar medidas públicas. Ou seja, é um crime criticar o governo, atrapalhar os planos do governo com críticas, com análises, com fatos, com a palavra, com o uso da palavra. Então, ela considera que isso é um crime. O uso da palavra é um crime para essa jornalista. E veja, isso me faz lembrar os regimes totalitários, o regime de Mao Tse-tung, o regime de Joseph Stalin. Isso caberia perfeitamente em um desses regimes. Isso me fez lembrar também de uma figura nefasta que foi o jornalista americano Walter Duranty.
O Walter Duranty, ele foi um jornalista que defendeu, que era um correspondente do New York Times em Moscou, durante a época do comunismo, e que o homem que conseguiu ocultar, que tentou ocultar o Holocausto ucraniano, a Grande Fome, o Holodomor. O Walter Duranty é uma espécie de modelo para a grande mídia brasileira. É o modelo existencial desses jornalistas da grande mídia. Mas nem a esquerda, alguns setores da esquerda, aqueles que ainda têm um pouco de honestidade intelectual, esses próprios setores reconheceram que o Nicolas disse a verdade. Veja só, então, esse influenciador esquerdista aqui. Veja só o que ele fala. E assim, quando a gente olha, esse vídeo do Nicolas precisa ser estudado depois, com muito cuidado, porque assim, ele realmente não se compromete com fake news ali. Ele simplesmente faz argumentações. Ele foi muito inteligente, né? Ele disse o seguinte: o governo Lula vai monitorar seus gastos e não, o Pix não será taxado, mas é sempre bom lembrar. Olha a argumentação do Nicolas. Gente, vamos ser humildes, vamos reconhecer que tem boi nessa linha aí, né? Ele diz o seguinte: a comprinha da China não seria taxada, mas foi. É verdade, né? Não ia ter sigilo, mas teve. Outra verdade, né? O Lula criticou o sigilo do Bolsonaro de 100 anos para não sei o quê, para visitas e tudo mais. Aí está no governo, lá tem uma porção de informações, inclusive com relação a Janja, que tem sigilo de 100 anos. Foram colocados, né? Bom, você ia ser isento do imposto de renda, mas não vai. Também não é uma falsidade isso aqui que o Nicolas falou. Porque o Haddad anunciou, é um desastre, né? Anunciou que ia ter isenção do imposto para quem ganha até R$5.000, só que é um processo longo, tem que ser aprovado pelo Congresso, tudo, mas não dá para você dizer que está entregando uma coisa que precisa ser aprovada, né, em 4 votações do Congresso Nacional. Veja, o influenciador esquerdista reconhece que o Nicolas estava apenas lidando com a verdade. Mas nem por isso o governo vai baixar a guarda, não. Eles vão atrás do Nicolas, porque eles sabem que é preciso. Como eu sempre disse aqui, meus amigos, a censura é fundamental para um regime socialista. A censura é fundamental. Eles não conseguem se manter no poder se eles não censurarem a verdade e se eles não destruírem as bases econômicas, culturais e sociais e até espirituais da sociedade. É um programa de destruição da sociedade brasileira que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. E figuras como Nicolas Ferreira representam a resistência a esse processo, a resistência à destruição do Brasil. É como ele disse, e eu não poderia encerrar de outra forma: ou o Brasil para o Lula, ou o Lula para o Brasil. Briguei Sem Medo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Ligue os pontos. A turma do gasto é vida, dólar nas alturas, mais impostos, fuga de investimentos. Quem lê a Gazeta do Povo conecta os fatos. Fuja das narrativas e acesse um jornal que pensa como você. Acesse o link e assine a Gazeta do Povo. R$1 por mês nos primeiros 3 meses.